Oi, alunos. Aqui é a professora Silvia, né? Sou professora da escola essa. Hoje a gente vai abordar o sistema muscular na parte de anatomia e fisiologia com vocês, tá? Eu vou tentar fazer uma aula mais dinâmica usando as ferramentas que eu tenho nesse momento, né? Mas eu espero que vocês entendam. Para quem não entender, me chamem nos fóruns, né? Ou mesmo via WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho da anatomia e fisiologia do sistema muscular, né? Como esta funciona. Para o ser humano, a nossa capacidade de locomoção, ela é natural, né? Você nasce praticamente e aprende a andar, certo? Mas essa locomoção, esse fator andar, né? Fazer as coisas, desempenhar as coisas, somente é possível devido à capacidade de três sistemas, né? O sistema esquelético, articular e muscular que forma o aparelho locomotor. Então, assim para a gente, né, como humanos, também para alguns animais, a capacidade de locomoção ela é vital. Nós precisamos nos movimentar, certo? Cada músculo apresenta uma função específica no nosso corpo. Todos eles trabalham, né, contraindo ou relaxando, mediante a intensidade de um impulso nervoso, tá? E outra coisa aqui, o corpo humano ele possui mais de 600 músculos estriados esqueléticos, que são músculos voluntários. Isso quer dizer o quê? Eles trabalham a favor da nossa vontade, tá? E esses representam cerca de 40 a 50% do peso. Olha que importante, né? Muitas vezes a gente pensa que o que causa o nosso peso é os ossos, né? Tem gente que até justifica, fala assim, não, mas meus ossos são muito largos, né? Eu tenho uma densidade óssea muito grande, pode até ocorrer? Mais ou menos, né? A fisiologia, ela explica outra coisa, mas grande parte do nosso peso é decorrente, então, do fator aí muscular, ok? Cada músculo é formado por diversas fibras musculares, sendo essas fibras especializadas em fazer o quê? Contrair, gente, contrair e relaxar, tá? De um modo geral, os músculos eles são capazes de transformar energia química em energia mecânica. E isso daqui tá uma parte lá, um pouquinho, um pezinho lá no nosso sistema digestório. A gente come para ter energia, né? Para quem já fez aí uma dieta muito restritiva, sabe que no final do dia você praticamente não se movimenta. Por quê? Porque você não tem força, você não tem energia, você prefere ficar parado. Por isso que aquelas dietas muito restritivas, elas não fazem bem à saúde, não te emagrecem, né? E te deixam extremamente o quê? Fraco, né? Talvez até debilitado, tá bom? Eu vou clicar aqui nessa imagem que eu quero que vocês reparem numa coisa, ó. Observe o movimento muscular, né? Contração e relaxamento. Vai ter um corte aqui, ó, né? A organização da fibra muscular, né? Como que ela se organiza em feixe, né? E depois em fibras, tá? E isso daqui é importante a gente entender e a gente vai observar com maior detalhe no próximo slide, na organização dessas fibras do conjunto, tá? A organização do sistema, né, músculo-esquelético. Então, aqui a gente tem uma figura, né, onde eu tenho aqui diversas denominações para depois vocês se acharem, e eu quero que vocês entendam isso da forma que eu vou explicar, né, vou tentar explicar de uma forma bem ampla. Aqui a gente tem o osso, certo? Todo músculo, ele tem uma ligação no osso chamado tendão. O tendão, gente, ele é uma fibra extremamente forte. Romper tendão, assim, tem que ter uma força descomunal. A não ser que você já tenha uma fragilidade, né, nesse tecido conjuntivo aqui, ok? Fora isso, tem que fazer muita força, tá? A formação do tendão, ela é como se fosse um véu, né? Que você põe em cima da fibra e puxa no final, né? Juntando no final, formando tipo um maço, um buquê. Então, a gente pode enxergar o tendão dessa forma, tá? Então, o osso pertence ao sistema esquelético, o tendão é um tecido conjuntivo, certo?
Então, ó, para poder fazer um grupamento muscular, eu preciso juntar fibras, né? Então, vamos lá, vamos começar de dentro para fora, que daí vocês entendem. Imagine que isso daqui é um canudo, certo? Para poder formar um feixe muscular, né? Então, um canudo seria a fibra muscular, certo? Para fazer o feixe muscular, que é essa unidades aqui que vocês estão vendo agrupada, eu preciso juntar 10 canudos e passar novamente, né, o véu ao redor deles, tá? Para poder manter eles juntos. Então, vamos lá. Eu tenho a fibra muscular que apresenta em si uma capinha desse véu, né? Porque vocês conseguem ver aqui, ó, que elas são separadinhas, elas não são juntas, tá? Mas quando eu quero fazer um feixe, eu junto 10 canudos e passo novamente o véu neles. Então, eu tô agrupando, mas eles estão juntos, mas eles não são juntos. Eu não sei se dá para vocês entenderem isso, tá? Aí eu quero formar um músculo específico. O que que eu faço? Eu pego os feixes musculares e uno novamente, né? Fazendo com que eles agora fiquem unidos pelo perimísio, que seria novamente uma reencapada aqui por véu. Então, eu peguei, vamos supor, eu pego 6 unidades desses canudinhos aqui, né? Desses grupamentos de canudos e mantenho eles juntos, tá? Aí eu fiz um grupamento de músculos, né? Esses grupamentos de músculos são separados por membranas, cada feixe muscular, né? Tem cada um ocupa o seu quadrado, mas eles estão todos juntos. Então, quem mantém eles juntos? O perimísio. E quem mantém, né, o perimísio, todo mundo junto aqui, o epimísio. Então, ó, vamos dar uma lida aqui do lado, tá? O osso pertence ao sistema esquelético, né? O 2, o tendão, é a fixação do músculo, né, ao osso, é formado por um tecido conjuntivo. O 3 é o epimísio, é o tecido conjuntivo que envolve todo o músculo, então todos os feixes musculares, eles vão ser unidos no final pelo epimísio, tá? O perimísio também é tecido conjuntivo que agrupa o conjunto de 10 a 100 fibras musculares. Então, ó, por exemplo, eu tenho fibra muscular aqui, só que esse agrupamento aqui tem 10, esse tem 10, esse tem 10, esse tem 10, e eu vou juntar todos eles formando o perimísio. O endomísio, que é a camada de tecido conjuntivo, né, que também envolve. Cadê o endomísio? Tá aqui, ó. Que envolve cada conjuntinho que eu tenho aqui de canudos, tá? De canudos não, de fibras musculares, tá? Tanto o perimísio quanto o endomísio, gente, eles são ricos em vasos musculares, em vasos sanguíneos, né? Porque o músculo, ele tem que ter uma irrigação contínua de sangue, né? Ele precisa ser oxigenado e nutrido, tá? O feixe muscular, que é um conjunto específico, né, de células alongadas. Eu tenho aqui o alongamento da fibra muscular, né? E a fibra muscular em si, que é, né, a célula que a gente chama de miócito, né, que é a que se contrai em si. Então, eu consigo contrair em alguns músculos, né, devido à junção desse grupamento aqui de feixes musculares, né, que vão formar o epimísio, que é um músculo em si, tá? Vamos lá. O grau de contração da musculatura, né? Isso daqui também é importante. Até coloquei isso daqui para vocês entenderem, né? Quanto mais fibra muscular no corpo você tiver, mais forte você é. Vamos por um conceito, tá? Muitas pessoas, para conseguir um corpo bem definido, elas vão para academia e tomam anabolizante. Anabolizante, gente, foi um medicamento utilizado, né? Ele é utilizado ainda, por exemplo, em grandes cirurgias cardíacas. Ele dá força ao coração, só que quando ele é usado em excesso, né? Por pessoas que não precisam desse medicamento, ela pode levar então ao infarto. E outra coisa, o anabolizante, embora ele dê força na fibra muscular em si, ele não faz com que a fibra muscular ela
ela duplique, triplique, né, em número de fibras. Não, ela incha a fibra, né? Tanto que uma pessoa que malha realmente, vai todos os dias na academia, sem tomar anabolizante, ela tem o que a gente chama de memória muscular. O que é isso? Você malhou, conseguiu seus músculos, daí você para 3 meses. Quando você voltar, os seus músculos, eles vão estar com a memória e você consegue o condicionamento físico muito mais rápido do que uma pessoa que toma um anabolizante. Uma pessoa que toma anabolizante, ela cresce mais rapidamente, porque ela incha, né? E quando ela para a academia e ela retorna à academia, você pode ver, ela demora muito mais tempo para poder conseguir o corpo que ela tinha. Então, isso também é importante. Então, a gente sabe que um corpo magro, ele tem um potencial, né? Enquanto um corpo mais malhado, ele apresenta outro, tá? A estimulação do músculo, né? Primeiro, depende da intensidade do estímulo. Quanto maior o estímulo, né? Mais fibras ele estimula. Então, assim, ó, aqui embaixo eu coloco, somente ocorrerá contração quando o estímulo nervoso tiver intensidade para desencadear o movimento, um número significativo de fibras. Então, isso você pode testar na sua casa. Você consegue, ó, movimentar um dedo da sua mão, né? Você está usando uma intensidade X para movimentar uma quantidade de fibras X. Quando você movimenta a mão, ó, né? Você está realizando, você está usando mais estímulo, né? Estimulando mais fibras, tá? Então, assim, quanto maior a intensidade do estímulo, mais fibras você vai estimular, tá bom? Branco, tá? Eu tô olhando, na verdade, ó, certo? Essa fibra muscular, ela apresenta umas subunidades aqui, chamadas sarcômeros, que tem tanto bandas escuras quanto bandas mais claras, tá? O sarcômero, quando ele está relaxado, as minhas fibras, elas estão mais separadas. Então, eu tenho a actina e eu tenho a miosina. A gente vai ver isso numa animação, tá? E quando ele está contraído, essa miosina, ela praticamente, ela acaba se deslizando, né, em cima do feixe de actina, e a gente vai entender isso, tá? Mas para que isso ocorra, eu preciso, como eu falei, fazer um metabolismo oxidativo, eu preciso de cálcio, eu preciso de molécula de ATP. ATP nada mais é do que energia, né? Quando vocês forem para a faculdade, que eu sei que vocês vão, né? Vocês vão aprender aí ciclo de Krebs, que é uma coisa de louco, e vocês vão entender muito bem a reação química que ocorre no nosso corpo, né, para a formação de energia, né? Então, assim, não é tão simples quanto eu tô explicando. A gente tem aqui um papel muito grande de química, bioquímica, né, para a formação de uma molécula de ATP. Então, né? O ATP, na verdade, ele é energia pura. Eu preciso dessa energia, eu preciso dela para que o meu músculo ele se contraia, tá? Então, aqui, ó, de um modo simplificado, a contração das fibras musculares esqueléticas ocorre pelo encurtamento dos sarcômeros. Então, quando eles encurtam, eles se unem, né? Eles estão contraídos, eu tenho aí a contração, né? Os filamentos de actina deslizam-se sobre o da miosina, então a actina é a verdinha e a miosina é a vermelhinha, acaba deslizando. Tem um encaixe de cabeças aqui, vocês vão ver na outra figura, tá? Em certos pontos de união, formando assim a actomiosina, tá? Então vamos lá, ó. Então vamos observar. Aqui eu tenho a miosina, aqui eu tenho a actina. Então o cordão formado de bolinhas é a actina, embaixo é a miosina, tá? O ADP é a forma relaxada da molécula de miosina, né? Então, quando o ADP ele chega e ele se une, né, com o fosfato, ele forma essa molécula aqui de ADP. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter a junção do cálcio aqui na actina, que é essa bolinha verde. Aqui nessa animação, ele não está mostrando, gente, a inversão estrutural da molécula oh meu Deus, eu vou colocar como fibra, que eu não lembro a palavra, tá? Da actina.
certo? Porque esses filamentos que vocês estão vendo aqui, ó, que vocês veem, que estão em cima, eles se movem, liberando o encaixe da cabeça da miosina sobre a actina. Então, um músculo, ele caminha, ele praticamente caminha em cima, né? A actina caminha em cima da miosina, tá? Aqui tá uma explicação mais simplificada do que acontece, né? É só isso daqui eu gostaria que você soubesse que é só uma curiosidade realmente, porque muitas vezes a gente não entende como que ocorre a contração muscular. Eu não vou cobrar isso em provas jamais. Isso daqui tá é uma explicação muito além, né? Eu tentei fazer de uma forma simplificada, mas é difícil a gente explicar simplificadamente, né, a contração muscular, sendo que ela exige, né, um conhecimento de bioquímica um pouquinho maior. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, existe a fórmula relaxada da miosina, né? Assim como existe a fórmula relaxada da actina. Para que a actina ela mude estruturalmente, eu preciso do cálcio, né? E para que a miosina ela possa se ligar à actina, eu preciso fazer com que o ADP, quando se liga ao fósforo, né, forme o ATP, que é a energia que vai movimentar o cordão aqui de actina, tá bom? Vamos seguindo. Qual que é a importância dos músculos? Para que eles servem, né? A gente tem aí várias funções para os músculos, né? Desde andar, promover a circulação do sangue, sim. O músculo, ele promove a circulação sanguínea, tá? Ele te permite rir, piscar os olhos, respirar, correr, saltar, impulsionar o alimento no tubo digestório, né? Urinar, defecar, escrever, nadar e infinitas outras ações que vocês possam imaginar, né? Eu tô falando aqui tanto de musculatura voluntária quanto involuntária, certo? Então vamos ter que aprender um pouquinho aqui. Vamos lá. Os músculos ainda apresentam outros tipos de funções, como estabilização das posições corporais. Uma coisa que talvez você não perceba e você vai perceber a partir de agora, eu não sei se você está assistindo esse vídeo deitada ou sentada, né? Mas para que você esteja nessa posição, tem músculo contraído aí, tem músculo relaxado. Então, assim, mas você não está se sentindo fadigada? Não, porque existe uma sensibilidade no músculo, né? Mas, por exemplo, vamos lá, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Quando você se cansa da posição, você modifica, você vira de lado. Então, as posições corporais, por mais confortáveis que elas sejam, né, que eu tenho músculo contraído, músculo relaxado, vai ter um momento da sua vida que ele vai começar a te alfinetar, falar, olha, peraí, muda de posição, porque tá doendo, né, tá incomodando. Então, os músculos, eles atuam na estabilização das posições corporais. Você fica em pé, você deita, você senta, né? Você não fica caindo dos lados devido a essa estabilização, tá? Os músculos, eles também regulam os volumes dos órgãos, né? Principalmente dos esfíncteres. A gente tem aí esfíncter esofágico, esfíncter anal, tá? Urinário, que é músculo liso. Ele também controla o volume desses órgãos. Os músculos, eles também movimentam substâncias dentro do nosso corpo. Sim, é verdade, né? A musculatura, ela promove não só o movimento de alimentos, como também de urina, da linfa, do sangue, das gametas aí, ó, né? Quando a gente ovula e a nossa gameta, né? O nosso óvulo, ele é liberado no espaço intersticial. As tubas uterinas, elas propagam, né, depois que o óvulo é capturado, obviamente, tá, gente? Elas propagam o gameta para o batimento ciliares também, que são umas coisas não, que também é importante, né, na movimentação do músculo, tá? Produção de calor, eu coloquei até aqui, né? A gente tem a mania de tremer muito, né? Ter esses espasmos sem controle do corpo. Por exemplo, quando tá muito frio, você toma um banho quente, né? Você nem se move embaixo do chuveiro, na verdade. Desculpa. Quanto mais quente a água para você, melhor. Mas quando você desliga o chuveiro,
né? Você começa a tremer que nem um louco, né? Por que que o corpo faz isso? Porque ele tenta prender o calor. Quando você desligou a fonte de calor, você começa a perder o calor para o ambiente. Então, o calor que é produzido pelos músculos para manter a temperatura corporal, a manutenção da temperatura corporal, faz com que eles comecem a tremer, né, involuntariamente. Você já viu isso, você não consegue controlar. Muito pelo contrário, o seu tremor ele só passa a partir do momento que você coloca uma barreira, que seria vestir a roupa. Quando você veste a roupa, você para de tremer. Porque você começa a reter o calor, então fica mais confortável isso a você, tá? Então, assim, o músculo ele também produz calor, tá? Vamos lá. Componentes anatômicos construtivos, né? Constitutivos, perdão, gente, do músculo estriado esquelético. Estamos falando aqui de músculo voluntário, tá? Eu tenho o ventre muscular, que é a parte carnosa, né? Que é aqui cresce aqueles gominhos, né? Quando a gente vai para academia, né? É a porção contrátil dos músculos, então é a porção carnosa vermelha, é cheia de fibras musculares. Eu tenho o tendão, que é o tecido conjuntivo em forma de ficha, ó. A professora já tá louca, gente. Em forma de fita ou de faixa, né? Que se liga ao músculo. Eu tenho a aponeurose também, que é um tecido conjuntivo. Ele seria o tendão, mas em forma de faixa, tá? Que se liga ao músculo. Ó, aqui eu vejo o tendão como se fosse uma corda. Na aponeurose, esse tecido conjuntivo, ele é mais espaçado, ele não forma um cordão, ele forma uma faixa que você consegue observar aqui embaixo, tá? Eu também tenho, só para completar, tá? A aponeurose também fixa um músculo ao osso, tá? A fáscia, que é uma lâmina de tecido conjuntivo que envolve cada músculo, separando os grupos musculares em lojas ou compartimentos, né, que a gente pode colocar assim, conforme as suas funções, tá? Retináculos, né, são espessamentos da fáscia. Muitas vezes a gente confunde a fáscia, gente, com gordura. Todo mundo já comeu aquela picanha alguma vez na vida, né? Se você colocou a picanha. Gente, eu acho que eu tô com fome, não com comida, perdão. Porque eu só falo de comida, né? Vocês vão falar, essa professora é louca, só fala de comida. Quando você coloca um pedaço de picanha na. Como que fala? Na churrasqueira, e você vai comer essa picanha, a gordura, gente, gordura, ela derrete, tá? Se você mastigar a gordura, ela derrete. A fáscia, não. A fáscia é aquela fibra que você mastiga, 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 e você não consegue fazer com que ela se desmanche na sua boca. Ela daí você fala assim, nossa, meu, olha que gordura dura. Não é gordura, tá? Não é gordura, é tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo é indigesto até, tá? Então, cuidado, não confunda gordura com fáscia, tá? Eu tenho as bainhas de tendíneas, perdão, que são estruturas que formam túneis entre as superfícies ósseas, né? Que facilitam o deslizamento de tendões. Todo mundo já deve ter ouvido aí falar do túnel do carpo, né? E eu tenho as bolsas sinoviais que são encontradas entre os músculos, né? E o osso. São pequenas bolsas que contêm membrana serosa que possibilitam o deslizamento muscular. Peraí que eu vou mostrar. Aqui eu tenho a fáscia, então é ela que forma, né? Que vai fazendo os grupamentos. Então eu tenho a fáscia desde uma fibra, né? Muscular, um conjunto de feixes de fibra aqui, né? Ela vai envolvendo, ela vai passando, e ela pode ficar mais grossa, né? Conforme você pega, por exemplo, um bife, você vai ver lá o corte, aí você vai enxergar uma camada tipo transparente ou mesmo grossa. Não é gordura, é fáscia, tá? Aqui a gente tem as bolsas sinoviais, né? Todo mundo já ouviu falar de bursite, que é o derramamento, né? Inflamação dessas bolsas, que ficam também entre os músculos, né, que ajudam a deslizar, e aqui eu tenho a bainha sinovial, né, que é por onde passa, os tendões passam por dentro. Então, muitas pessoas já tiveram problemas aí nessas bainhas sinoviais e acabam inflamando e dói muito, certo? Eu tenho uma doença chamada tendinite de Derkeval, que é a inflamação dessa bainha. Dói pra caramba, gente. É uma dor assim insuportável, porque não é o tendão que tá inflamado, e sim essa bainha sinovial que
demais, tá? A gente tem a origem também, vamos lá. Origem e inserção de músculo. Então, vamos entender. Quando o músculo contrai ou encurta, né, em uma de suas extremidades, geralmente permanece fixa. Então, quando eu estico o braço e eu contraio o braço, né, estendo e contraio o braço, esse movimento, ele somente é possível porque uma parte do músculo está fixo, enquanto a outra vai movimentar a estrutura desejada. A origem é a extremidade do músculo que está presa ao segmento que ficará fixo. Então, ó, presta atenção. E isso daqui é também importante, porque às vezes a gente pensa que osso se movimenta. Osso não movimenta, osso faz o sistema alavanca, tá? Então, ó, para poder movimentar o meu braço, o meu antebraço, perdão, porque tá aqui no antebraço, a minha fixação de origem, ó, ela parte aqui do meu ombro, tá? E o músculo, ao contrair, ele vai ser inserido, né? Perdão, ó, a origem tá aqui, né? No ombro, e a inserção terminal, né? Tá aqui no antebraço, certo? Então, quando esse músculo contrair, ele vai levantar o antebraço e vai fazer do meu braço o sistema alavanca. Então, a origem, ela sempre vai estar na parte mais fixa, enquanto a inserção é a extremidade do segmento que vai se deslocar, tá? Então, ó, eu posso ver aqui a inserção de origem, né? Perdão, a origem do músculo e a inserção terminal dele, ok? Tipos de músculo, agora a gente está falando um pouquinho de histologia, né? De um modo geral, reconhece 3 tipos de músculos, sim. Músculo estriado esquelético, que é voluntário, ele contrai de acordo com a sua vontade. Músculo não estriado, que é o músculo liso, tá? Ele pode ser chamado de músculo não estriado, como também pode ser chamado de músculo liso. E esse músculo, ele faz parte de uma série de órgãos que às vezes a gente fala assim, ai meu Deus do céu, né? Quem nunca quase morreu sufocado, né? Enquanto, por exemplo, você tiver com uma bala na boca, esse movimento que você faz com a bala, joga de um lado para o outro, é formado pelo músculo estriado esquelético. A partir do momento que você. Só um minuto, gente, deixa eu colocar aqui meu computador para carregar. A partir do momento que você engolir a bala, né? Aí é o que eu falo, é Deus, né? Por quê? Porque aí a gente está falando de músculo liso, músculo não estriado. Ele não vai agir a favor da sua vontade, muito pelo contrário, você vai sentir aquela bala e a sensação de morte iminente descendo até a bala chegar no seu estômago, né? Então, assim, o músculo estriado, não estriado, perdão, liso, né? Músculo liso, ele é involuntário. Ele não trabalha a favor da sua vontade, tá? E eu tenho um músculo estriado cardíaco, gente, que também é involuntário e eu só tenho ele em um lugar no meu corpo. Então, lembre-se, ele só vai estar em um lugar do seu corpo, que é o seu coração, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de contração, né? Eu tenho aqui, eu reconheço 3 tipos de contração no sistema muscular. Uma é a concêntrica, né? Que é a flexão, certo? A excêntrica, que é a extensão, ok? E eu tenho a isométrica, que é a contração. Então, numa eu flexiono, né? E eu estendo, né? E a outra eu mantenho a posição, que é aquela posição. Por exemplo, você consegue segurar um objeto por um determinado tempo, né? Numa mesma posição. Então, essa contração é chamada de isométrica, enquanto a flexão é concêntrica e a extensão do músculo é excêntrica, tá? Tenho as classificações do músculo conforme a sua situação, né? Eu tenho músculos que podem ser superficiais ou cutâneos, tanto faz, eu posso chamar eles de tanto de músculos superficiais quanto cutâneos, né? São os músculos localizados logo abaixo da pele, então quando você faz qualquer cortinho, você consegue ver ele não se insere, né, tão profundamente. Geralmente esses músculos eles estão localizados no crânio, na face, no pescoço, nos pés, nas mãos, são onde a gente não tem uma estrutura muito carnosa, tá? Tem mais praticamente o osso mesmo. E eu tenho os músculos profundos, ou também chamado de subaponeuróticos,
qualquer um dos dois termos estão corretos, tá? São os músculos que não apresentam inserção na camada profunda da derme, pois na maioria das vezes eles se inserem em ossos, então são aqueles que estão realmente lá, ó, nos ossos, né? Exemplos desses músculos, eu tenho aqui o braquial, eu tenho o músculo vasto intermediário, o músculo reto do abdômen, o músculo flexor dos dedos, né? São os músculos mais profundos. Todo mundo já deve ter visto aí um corte profundo na internet, né? Que você fala, meu Deus, olha aquele corte, como foi profundo. Então, eu tô falando de músculos profundos e subeponeuróticos, ok? Um cortinho na cabeça também pode ser profundo, dependendo do lugar, sim. Classificação dos músculos quanto à sua função. Temos 4 funções aqui, ó. Agonista, antagonista, sinergista e fixadores, né? Agonistas são os músculos que ativam o movimento, né? São os músculos principais que ativam o movimento. Os antagonistas são aqueles que se opõem ao movimento do agonista, né? Os sinergistas são aqueles que participam auxiliando a movimentação principal, né, estabilizando as articulações para que não ocorra um movimento indesejado. E os fixadores, eles estabilizam a origem do agonista, de modo que ele possa agir mais eficientemente. Olha que loucura, eu vou fazer um teste com vocês, tá? Gostaria que vocês flexionassem o braço como se fosse fazer aqueles muque que a gente pede para a criança. Faz muque, né? Faz a posição do Popeye. E eu gostaria que você segurasse, sem baixar o braço, pode ser o direito e esquerdo, tanto faz, tá? Segurasse o braço nessa posição. Você vai perceber que quem está formando o movimento é o músculo agonista, certo? É ele que está formando o muque, agonista. Quem é o agonista? O bíceps, né? Então você tem o bíceps aí contraído. O antagonista é o tríceps, que é o músculo aqui do tchauzinho, tá? Então ele tá relaxado, o bíceps está contraído e o tríceps está relaxado. O sinergista, você vai ver que eles vai, se você estiver fazendo o movimento correto e permanecer com o braço nessa posição, você vai ver que vai começar a queimar um músculo, né? A sensação de queimação no músculo agonista, tá? E vai começar a queimar também no antebraço, os músculos sinergistas que estão ajudando, né, a estabilizar essa posição. Então ele começa a queimar e você vai sentir queimar literalmente. Você vai falar assim: "Meu Deus, tá queimando". Olha aí, gente, eu ajudando vocês no CrossFit, né? Nem precisa ir para academia nesse tempo de caos. Então, ó, você vai ter aqui, né, a queimação, então, do agonista, que é o bíceps, e os sinergistas, que serão, né, os músculos também auxiliares do braço, né, e do antebraço. Eles vão começar a queimar de verdade. O fixador, você vai sentir queimar o ombro. Então, daqui a pouco, ele também vai começar a queimar onde? No ombro, onde fixa esse movimento. Então, se você fizer o movimento correto, você vai prestar atenção que o agonista, o bíceps, ele contraiu, o antagonista, o tríceps, ele tá relaxado, ele não vai queimar, embora você ache que ele queime, não é ele, são os sinergistas, que são os músculos auxiliares, né? Então, do braço e do antebraço vai começar a queimar tudo, né? E os fixadores, que são os últimos, o ombro vai começar a queimar. Então, aqui você também tem um exemplo clássico, né, de função muscular: agonista, antagonista, sinergista e fixadores, ok? Sobre a forma, agora a gente está vendo sobre, tá? Eu chamo o músculo de reto quando ele apresenta as linhas médias paralelas. Então, ó, presta atenção que o reto, ó, as fibras, elas são paralelas umas a outras. Músculo transverso perpendicular, né? A linha média, ó, transverso do abdômen, ó, a fibra mudou de posição, tá transversal. E oblíqua, diagonal, né? A linha média, presta atenção no oblíquo, ó, também já mudou de posição, tá? Então, assim, no reto, as fibras são retas, no transverso são transversas e no oblíquo as fibras estão na forma diagonal. Isso daqui é importante porque geralmente alguns músculos, gente, eles recebem o arranjo da fibra, né, e o nome do local. Então, por exemplo, ó, esse daqui é o reto abdominal, esse daqui é o transverso abdominal, esse daqui é o oblíquo externo, tá?
Classificação dos músculos quanto à nomenclatura, né? Eu posso classificar os músculos de acordo com várias nomenclaturas aí, ou lugar. Então, por exemplo, a ação, né? Eu posso dizer que ele pode ser extensor, flexor, adutor, abdutores, rotadores, supinadores, pronadores. Um exemplo, extensor dos dedos, né? Então, eu tenho um músculo extensor dos dedos. Eu posso dizer em relação à forma associada, ó, ele é um pronador redondo ou pronador quadrado. Então, eu estou colocando uma forma redondo ou quadrado no músculo, né, pronador. Eu também tenho a forma, a ação associada à localização. Eu posso dizer que ele, ó, é flexoração superficial e que pertence aos dedos. Eu tenho a forma do músculo, né? O músculo deltoide. Por que que ele recebe esse nome? Porque ele lembra a letra delta, que é um triângulo. Eu tenho em relação à localização também aqui, ó, por exemplo, tibial anterior. Essas duas aqui eu até acabei repetindo, tá? Tibial anterior, tibial posterior, né? Então, assim, lembra que a gente já usou esses termos, tá? E ao número de origem, por exemplo, eu posso falar que ele é bíceps femoral, tríceps braquial, bíceps e tríceps a gente vai ver mais adiante. Aqui, ó, né? O que que é um bíceps, um tríceps e um quadríceps, né? O bíceps ele tem dois tendões de origem, a gente chama até duas cabeças, né? Então eles têm duas cabeças de tendão, né? O tríceps ele tem três cabeças de tendão ou três extremidades, né? E o quadríceps ele tem quatro tendões de origem ou quatro cabeças, né? Relacionadas ao tendão aqui. A inserção terminal geralmente é só uma para todos, independente do número de cabeças. Então, eles se originam, né? A origem deles é em quatro tendões, mas a inserção terminal deles, né? É apenas um tendão, certo? Conteúdo extra dessa aula, né? A gente, quando tem uma estimulação contínua, né, no grau máximo, vamos supor, você decidiu que você ia fazer exercício físico e você vai para academia e lá você dá o máximo de você, mas assim, que nem louco, decide ficar 24 horas na academia, né? Você pode, né, desenvolver uma condição que a gente chama de tetania. A tetania, gente, ela não é só uma condição relacionada à academia, tá? A gente tem tetania relacionada também a doenças, então a gente vai entender isso. A tetania ela é um distúrbio caracterizado por contrações musculares tônicas intermitentes, né? Onde você observa tremores, paralisia, dores musculares. Embora a tetania ela não seja uma doença, deixo claro, embora ela não seja uma doença, ela pode estar presente em diversas doenças e condições médicas. A patologia mais comum relacionada à tetania é o desenvolvimento do tétano, né? E da hipocalcemia, que é os baixos níveis de cálcio extracelular. A tetania muito prolongada, ela leva ao estado de fadiga muscular, né? Você perde a capacidade por um tempo de se locomover, a capacidade de contrair, né? E isso pode ocorrer por diversos motivos. Então, assim, a tetania ela é um estado de atenção, tá? Bem, é cãibra, porque todo mundo já teve cãibra, né? Olha a cãibra aqui, né? Olha o grupamento de músculos se movimentando. Olha que delícia, né? Para quem já teve cãibra sabe que isso daqui é o ó, né? Mata a gente por dentro. A cãibra, gente, nada mais é do que contrações involuntárias e dolorosas, né? São muito dolorosas, porque dói demais, depois o músculo fica dolorido. E tem pessoas que têm cãibras quase que diariamente, né? E elas podem ocorrer geralmente em qualquer lugar do corpo, mas geralmente elas pegam, né, a batata da perna, pelo amor de Deus, ou o abdômen, quando você decide fazer lá os seus abdominais. A contração involuntária, ela começa geralmente depois de uma atividade física ou durante a atividade física, no repouso, né, devido à desidratação e até mesmo durante o sono. Uma vez meu irmão teve cãibra durante o sono, nem vou contar a história para vocês, porque senão eu dou risada, né?
mas é muito dolorosa, tá? E desconfortável. Embora a maioria das câimbras musculares seja inofensiva, algumas podem estar relacionadas a condições médicas subjacentes, tais como deficiência de potássio, né? Por isso que muitas vezes o médico fala assim: ah, você tem que comer mais banana, né? Cálcio também é o mais comum do que a falta de potássio, tá? Ou de magnésio. Uso de medicamentos diuréticos também. O medicamento diuréticos, eles fazem com que você perca potássio, cálcio e magnésio, por isso, né? Principalmente potássio e cálcio, por isso que eles levam à cãibra. Condições de patologia como diabetes, doença hepática, alcoolismo, né? E distúrbios da tireoide também estão associados ao maior número de cãibras, tá? Aqui, ó, nesse conteúdo extra, gente, eu não vou, como que fala, ficar falando tudo para vocês, tá? É mais uma curiosidade para vocês se localizarem, tá bom? A gente tem aqui, né, a classificação dos músculos, né, de acordo com a sua localização. Então, eu tenho músculos da cabeça e do pescoço, então cabeça e pescoço, eu tenho tórax e abdômen, tenho dos membros superiores e dos membros inferiores. Os grupamentos são diversos, são enormes, vocês vão ver, tá? Aqui nessa figura é até legal para a gente olhar, ó, né, a disposição das fibras musculares, né? Se elas são retas, se elas são transversas, se elas são oblíquas, né? Se o meu músculo é longo, se ele é curto, se ele é largo, tá? Então eu tenho diversas aqui. E quando vocês passarem slides aqui, vocês seguirem os slides, vocês vão ver, né, que eu tenho diversos músculos do pescoço e da cabeça, né? Eu tentei identificar cada um aqui para vocês, tá? Mais por curiosidade, se você tiver curiosidade, é só digitar, né? O músculo na internet, ele mostra para você onde ele fica localizado. Tórax do abdômen, peitoral maior, menor, né? Existem músculos aqui que são realmente de interesse da enfermagem, diafragma, reta anterior, músculos do bíceps, tríceps, né? Deltoide, onde se realiza bastante vacina. Então, eu tenho diversos músculos aqui dos músculos inferiores também, né? Eu tenho muito. Aqui eu fiz um apurado geral, tá? A gente chegou nesse fim de aula, né? Espero que vocês não estejam enjoados da minha voz, porque vocês vão ouvir minha voz muito, né? Se eu conseguir colocar um videozinho aqui do lado, eu consigo, mas eu não sou expert em internet, então para mim é uma dificuldade, tá? Não esqueçam de realizar os exercícios propostos no EAD, na apostila e no fórum, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, né? Deem uma lida, boa lida na apostila, né? Lembre-se que grande parte das questões saem da apostila. O vídeo, ele é explicativo, mas ele é necessário que você também leia a apostila. Se você tiver vontade, pode buscar material extra, pode me chamar e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, né? Beijo e uma ótima noite. Essas aqui são as referências utilizadas para a construção desses slides, tá bom?